Parece que eu vejo o Espírito Santo. É como se fosse o que João disse lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Quando ele vê um livro na mão do que estava sentado no trono, e o que estava à direita do trono, ele pega o livro da mão daquele. Parece que ali começa tudo de novo, a história se repetindo. Só que agora Jesus, ele levanta na sala do trono, e ele começa a lavrar um livro, porque nesse livro tinha que estar registrado o que deveria ser feito para resgatar essa humanidade. E aí Noé pega a pomba depois de 7 dias e solta a pomba novamente. E depois que ele solta a pomba novamente, a pomba voa, 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 voa. E ela volta para a arca, trazendo no bico um galho de oliveira verde. O que ela trazia no bico? Pois bem, presta atenção. Quando eu vejo isso, eu vou imaginar, interpretar para você da seguinte forma: o Espírito Santo voou, não achou um lugar para pousar, voltou para o céu, mostrou para Deus a situação. Olha, lá está feio, está tudo destruído. E naquela hora parece que eu vejo Jesus olhando para o Pai no trono. E aí ele olha para o Espírito Santo inquieto, andando de um lado para o outro na sala, dizendo: está tudo destruído, só morte, destruição, acabou tudo, não tem vida, não tem mais nada. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 5, 7, que Jesus, ele pega o livro da mão daquele que estava no trono, que é Deus. E parece que eu vejo Jesus dizendo assim: alguém tem que ir lá resolver o problema. Alguém tem que descer, alguém tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema. E aí sabe o que o Espírito Santo, através da pombinha de Noé, estava mostrando para nós? Que o Espírito Santo ia pegar Jesus lá no céu e trazer ele aqui para a terra. Como assim, pastor? Você está falando que o Espírito Santo trouxe Jesus para a terra? Trouxe. Porque quando Jesus ele desce, quando Jesus ele é batizado, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pegou Jesus e caminhou com ele para o deserto. Ou seja, durante todo o ministério de Jesus, Jesus nunca esteve sozinho. O Espírito Santo sempre esteve ao lado dele. O Espírito Santo estava com Jesus aqui. Aí eu vou dizer para você, tinha lá em Lucas capítulo 1, tinha uma jovenzinha cuidando da casa, e de repente o anjo Gabriel, ele desce do céu, entra na casa dela e fala assim: ó Maria, agraciada és tu entre as mulheres, porque de ti nascerá o Salvador. Ou seja, o Espírito Santo pega Jesus do céu, traz Jesus para a terra, coloca Jesus no ventre de Maria, e Jesus ele vem como lavrando o livro de Apocalipse 5 para dizer: eu vim para trazer solução, eu vim para resolver, eu vim para acabar com a morte, com a destruição. Agora entenda uma coisa: a pomba saiu sem nada pela segunda vez, e quando ela voltou com um galho de oliveira. Sabe o que é isso? O Espírito Santo veio e caminhou com Jesus durante todo o ministério dele. Só que o Espírito Santo veio com uma missão, pastor Fabiano. O plano era o seguinte: ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, no terceiro dia ele vai ressuscitar, e depois, Espírito Santo, de 40 dias que ele ressuscitar, você vai trazer ele de volta para mim. Então quando a pomba voa pela segunda vez sem nada, era o Espírito Santo trazendo Jesus para nós. Só que aí Jesus andou aqui, caminhou aqui, dormiu, sentiu dor, sentiu fome, sentiu medo, tudo que nós sentimos. Jesus foi preso, foi crucificado, Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e 40 dias depois ele subiu para o céu.
Mas ele não subiu sozinho, aquilo era parte do plano. O Espírito Santo esteve com ele, andou com ele, se manifestou através dele. Mas quando ele ressuscitou, nos 40 dias depois da ressurreição, a pombinha que estava com um galho de oliveira no bico, pega Jesus aqui na terra e fala: vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Essa oliveira que a pombinha estava no bico, era o Espírito Santo levando Jesus de volta para o céu. Agora que coisa louca, a pomba sobe, volta para a arca, o Espírito Santo pega Jesus, depois que ele ressuscitou, 40 dias depois, leva Jesus para o céu, e 7 dias depois, Noé solta a pomba de novo. Só que a Bíblia vai dizer que ela nunca mais voltou. Pensa. Em João 16, antes de Jesus se apresentar ao Pai, Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai, mas quando eu for, eu vou enviar outro que vai ficar no meu lugar. Quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Está pegando? Quando a pomba, depois que o Espírito Santo volta com Jesus para o céu, aconteceu algo muito doido aqui na terra. Porque Jesus subiu e falou assim: eu vou enviar outro. Só que talvez os discípulos pensaram assim: assim que ele sumir, o outro já aparece aqui. Mas não foi assim. A Bíblia vai dizer que foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo veio. Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Pastor, mas Jesus subiu com 40 dias, foi. Mas aqui embaixo, tinham 120 homens que estavam esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu que outro viria. E os 120 ficaram aqui, pedindo: cadê ele? Cadê o Consolador? Cadê ele? Cadê ele? Nós estamos aqui esperando, cadê ele? Agora, por que o Espírito Santo não veio de imediato? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele ia subir aos céus. E o que a Bíblia vai dizer? Eu vou subir e ele vai descer? Não, eu vou subir e vou rogar ao meu Pai que envie outro. Está entendendo não? Jesus ficou 10 dias no céu, tentando convencer o Pai a fazer com que o Espírito Santo descesse de novo. Pegou não? Jesus desceu por opção. Jesus tinha a opção de descer. E Jesus veio sabendo que voltaria. Só que Jesus, ele construiu algo aqui na terra para nós. E o que Jesus construiu para nós aqui foi o quê? Direito de vida eterna. O que Jesus construiu para nós aqui foi o quê? Direito de herdar a salvação. O que Jesus construiu para nós aqui foi o quê? Direito de se assentar na mesa e ceiar com Ele um dia. Foi isso que Ele construiu para nós. Só que quando Jesus chega no céu, Jesus ele foi como nós aqui na terra. Quando Jesus chega no céu, aí eu imagino a trindade, pastor Fabiano, está completa de novo. Está lá o Filho que foi dado, o Filho que morreu, o Filho que ressuscitou e voltou para o céu. Está lá o Pai assentado no trono de glória, e está lá o Espírito que trouxe o Filho, cuidou do Filho e levou o Filho de volta. Mas aí, Jesus ele disse assim, ó, eu vou subir e vou rogar ao meu Pai, para o meu Pai enviar o Espírito Santo. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Para Deus, doeu
entregar Jesus, mas ele sabia que ele ia voltar. Agora pensa o que Deus estava sentindo, quando ele sabia que, quando Jesus estava lá os 10 dias rogando, eu fico imaginando o que Jesus estava fazendo, rogando diante do Pai. Pai, foi muito lindo, Pai, muitos aceitaram, muitos se renderam. Escuta a voz, Pai, escuta. Tem 120 lá embaixo gritando: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Tem 120 clamando, tem 120 esperando a promessa, 120 acreditaram e estão comigo até agora. E escuta a voz deles dizendo, olha a voz deles dizendo: Espírito vem, Espírito vem. Aonde está o Consolador? Aí eu fico imaginando Jesus olhando para o Pai dizendo: se Ele não for, tudo que nós construímos vai se perder. Porque sozinho o Fernando não consegue. Sozinho o Fabiano não vai conseguir. Sozinho tudo que nós construímos vai se perder. É necessário que o Espírito Santo vá, porque o Espírito Santo é que vai fazer eles permanecer no projeto. É o Espírito Santo que vai ensinar eles a continuar caminhando. É o Espírito Santo que vai dar poder para eles. É o Espírito Santo que vai fazer eles se diferenciarem de todos. Só que falar assim é bonito, mas só que Deus estava diante de uma decisão difícil, pastor. Sabe por quê? Noé soltou a arca soltou a pomba na arca a terceira vez, e a pomba voltou? Voltou? Pois é. Deus estava olhando para o Espírito Santo e falar assim: quando é que eu vou te ver de novo? Você não entendeu, né? Quando Jesus veio, Deus sabia que ele ia voltar, mas quando o Espírito Santo veio, Deus falou assim: eu vou ter que abrir mão de mais um do céu, para não perder a humanidade. Eu vou ter que abrir mão de mais um do céu, para não perder a minha criação. E Jesus lá no céu dizendo: deixa ele ir. E Jesus lá no céu rogando: deixa ele descer. Você sabe o que eu estou tentando te explicar aqui nessa noite? Que Jesus, ele convenceu Deus a continuar cuidando de mim. Jesus convenceu Deus a continuar cuidando de ti. Jesus convenceu Deus a continuar cuidando de nós, porque Jesus sabia que sozinho a gente estava fracassado. Jesus sabia que sozinho a gente estava acabado. Aí Jesus rogou durante 10 dias: Pai, deixa ele descer. Pai, tem 120 clamando. Pai, tem que ter igreja aberta. Pai, o seu poder tem que se manifestar. E depois de 10 dias rogando, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos em uma casa, e de repente um vento impetuoso soprou naquele lugar. E o Espírito Santo veio por mim, o Espírito Santo veio por você, o Espírito Santo veio por nós. Não tem como não dizer que o Espírito Santo é importante e indispensável na nossa vida. Porque para ele estar aqui, Jesus teve que convencer o Pai por nós. E eu quero te fazer uma pergunta simples, muito simples. O nosso coração é a terra, e o Espírito Santo procura uma terra para pousar. Ele já tentou uma vez e não achou lugar nenhum. Ele veio uma outra vez e ficou aqui por um período, mas voltou. Mas quando ele veio a terceira vez, ele veio para dizer assim: eu vou insistir até eu conseguir.
Fica de pé, por favor. Você sabe por que o Espírito Santo aceitou? Sabe por que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo veio para dizer para mim e para você: tudo que o meu Pai quer, tudo que o Pai quer,